E aí, turma, tudo bem? Hoje vamos falar sobre discurso, tipos de discurso, né? Discurso direto, indireto e livre. Então vamos lá, isso vai servir, né? Saber os conceitos, né? A caracterizar cada tipo de discurso, né? Vai nos ajudar na matéria de transposição do discurso. Então vamos lá, discurso direto. Este é o mais comum e natural entre os tipos de discurso. Consiste na transcrição exata da fala da personagem, sem participação do narrador. É uma forma de dar vida própria aos personagens, fazendo o leitor ficar mais interessado em mergulhar na história. No discurso direto são utilizados dois pontos, aspa, ou travessão de diálogo. Exemplo: o aluno afirmou. Agora vem a voz do personagem. Preciso estudar muito para a prova. Outro exemplo: o réu afirmou. Voz do personagem: sou inocente. A voz é do personagem e não do narrador. O discurso direto. No discurso direto são utilizados os verbos de locução, ou seja, relacionados ao verbo de ser, os verbos de sende, como por exemplo, falar, afirmar, perguntar, declarar, responder, indagar, entre outros, né? O réu afirmou, o réu respondeu. Discurso indireto. O discurso indireto é caracterizado pela intervenção do narrador no discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. Esse tipo de discurso sempre é feito na terceira pessoa. Percebemos que nesse tipo de discurso não vai aparecer dois pontos, não vai aparecer o travessão de diálogo, né? E agora é a fala da personagem, a fala do narrador. O narrador é que vai falar no lugar da personagem, né? Repetindo, a intervenção do narrador, né, no discurso, né? Ele vai utilizar as suas próprias palavras para reproduzir a fala da personagem, não será a voz da personagem. Então vamos ao exemplo: o aluno afirmara que precisara estudar muito para a prova. O réu afirmou que era inocente. Então vamos confrontar. Olha lá o exemplo. O discurso direto, como é que fica? O aluno afirmou, vem a voz do personagem. Preciso estudar muito para a prova. Aí está a voz do personagem. No discurso indireto, como é que fica? O aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. A voz do narrador. Além disso, também são utilizados verbos de locução para anunciar o discurso, além de conjunções que separam a fala do narrador das falas dos personagens. Isso é a conjunção que e se. O discurso indireto livre é caracterizado pela aderência do narrador ao personagem. Ou seja, além de dizer as falas de outras pessoas, o narrador também toma o lugar dele para relatar seus sentimentos e desejos. Faz isso ao mesmo tempo em que coloca a sua própria narrativa. No discurso indireto livre, há uma fusão dos tipos de discurso, direto e indireto, não havendo marcas que mostrem a mudança do discurso. Assim pode ser confundida as falas dos personagens e a do narrador, né? Não existem as marcas, não existe travessão, não existe dois pontos, mas está contido ali nesse discurso, né, o discurso direto e indireto. Vamos ver como é que fica. João Fanhoso fechou os olhos mal-humorado. A sola dos pés doía. Calo miserável. O chefe impaciente perguntou a João o motivo do atraso. João estava nervoso, mas não tinha o que fazer além de dizer a verdade. Contou que o carro havia estragado, já imaginando que o chefe não acreditaria nele. Então, no discurso indireto livre, percebemos então, né, que existe essa fusão
existem os dois discursos juntos, o direto e o indireto, e se não prestarmos bem atenção na hora da leitura, não vamos conseguir perceber, que isto acontece, que há a presença desses dois discursos. Perceba que o discurso indireto livre corresponde à fala dos personagens, porém expressa pelo narrador. Discurso indireto e reproduzidos na forma como o personagem diria o discurso direto. Então, o que precisamos saber que existe alguns tipos de discurso, e vimos hoje o discurso direto, o discurso indireto e o indireto livre. Então, vale a pena reiterar que o discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens sem a participação do narrador. O discurso indireto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. E o indireto livre vai haver a presença dos dois discursos, ok? Então, espero que tenha ficado esclarecido, entendido a diferença dos tipos de discursos, porque na próxima aula vamos falar sobre a transposição dos discursos. Um abraço para todos.